Olá a todos, o objetivo dessa nossa mesa é convidar as instituições que têm participação importante na questão do turismo no estado do Rio de Janeiro e mais especificamente no turismo das paisagens rurais. Estão aqui comigo nessa mesa a Adriana Homem de Carvalho, representando a FEComércio, a Raquel Lima, representando a Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e o Senar, que é o braço da educação, e Marco Navega, presidente do Condetur. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou abrir, então, a palavra, convidando a Raquel para fazer a sua apresentação. Olá, eu sou a Raquel Lima, coordenadora pedagógica do Senar. É um grande prazer participar desse primeiro seminário de paisagens rurais, apresentando o nosso programa de turismo rural. Então, no primeiro momento eu vou falar um pouquinho da nossa instituição, para quem ainda não conhece, né? Nós somos aí o Senar, Rio de Janeiro. O Senar Rio de Janeiro, nós somos uma das instituições que se convencionou chamar aí de Sistema S, né? Somos o S Rural ou o S da Agricultura. Somos uma instituição de direito privado, como os demais, trabalhando em paralelo com o Estado, mantido, no nosso caso, pela classe patronal rural. Temos como missão a educação profissional de trabalhadores e produtores rurais nas suas várias linhas de atuação em que nós chegamos a eles. Assistência técnica, promoção social, formação profissional de uma forma geral, tudo chegando à formação profissional, à capacitação desse produtor na sua atividade produtiva, mas também e com grande foco no desenvolvimento sustentável do país e na sua melhoria de qualidade de vida. Somos 27 regionais e uma no Distrito Federal, temos uma administração central em Brasília, todos os nossos eventos são gratuitos, destinados a produtores e trabalhadores rurais. E a sua família, né, e todos os profissionais envolvidos de alguma forma na produção rural. Nacionalmente, nós estamos compostos pela Confederação Nacional da Agricultura e pelo Senar de Administração Central, a confederação que é a representação de todos os produtores rurais, grandes, pequenos e médios, e o Senar, Administração Central, dando apoio à administração regional, sendo o nosso olhar em Brasília de forma nacional de todas as necessidades de produtores rurais. No estado do Rio de Janeiro, né, nosso sistema é a Federação da Agricultura, que reúne aí a representação dos produtores rurais do nosso estado, o Senar, né, que representa aí a formação profissional, a formação desses produtores rurais, e na nossa base o Sindicato dos Produtores Rurais, que nos dá a capilaridade, que é chegar ao nosso produtor rural e realizar os nossos treinamentos. Diferente um pouquinho dos nossos outros colegas, nossos outros sistemas, instituições do Sistema S, nós trabalhamos com salas de aula dentro das propriedades rurais. As propriedades são os nossos locais de treinamento, não teria como a gente recriar, né, melhor sala de aula do que estar no momento da atividade produtiva. Então, esse é o nosso sistema no Rio de Janeiro. E isso representa no nosso estado, né, um total de estabelecimentos aí de 2.372.778 hectares, com 65.157 estabelecimentos rurais, dividido em pequenos, médios e grandes produtores. Então, esse é o nosso trabalho, é a nossa necessidade de trabalho no Rio de Janeiro. E quais são as nossas ofertas? O que nós dedicamos, né? Qual é o nosso trabalho dedicado aos produtores? Nós estamos aí com a formação profissional, em que são os eventos em que nós chegamos no momento da produção, né? No momento da atividade rural, é aquele treinamento que faz com que a coisa aconteça, em que o trabalho seja executado, a promoção social, que é direcionada à qualidade de vida, meio ambiente do nosso trabalhador rural, os programas especiais, que nesse momento têm um foco muito grande na área de empreendedorismo e liderança, a assistência técnica e gerencial, que é hoje o nosso carro-chefe da nossa instituição, que é chegar ao produtor rural, ter um técnico de campo dentro da instituição, trabalhando a atividade produtiva. Trabalhamos com a formação técnica subsequente de ensino médio, executando 3 ações específicas, que é o técnico em agronegócio, o técnico em fruticultura e o técnico em zootecnia. O nosso ensino à distância, que aí é aberto a todas as pessoas dentro da nossa plataforma de educação, e em especial um apoio à faculdade CNA, que faz a graduação de nossos produtores e nossos trabalhadores rurais no estado. E aí,
para que a gente chegue aí no nosso motivo da nossa hoje, o nosso programa, nosso turismo rural, né? Que aí dentro de um seminário de paisagens rurais não poderia mostrar mais paisagens mais bonitas. A gente apresenta o nosso programa, como é que ele é constituído. Lembrando que todas as nossas ações são gratuitas, destinadas a produtor. Então, esse programa também faz parte desse número de ações que são destinadas a produtores e trabalhadores de forma gratuita. E ele é executado da seguinte forma. Ele tem um objetivo principal de que a gente possa fazer com que o produtor veja na atividade rural uma forma dele agregar a sua atividade produtiva, né? Que ele possa ver possibilidades disso. Muitas vezes o nosso produtor rural, ele não enxerga a atividade produtiva dele como algo que seja atrativo. E é isso que nós desejamos, a gente fazer com que ele olhe para a sua propriedade e veja o quanto ele pode se inserir em modalidades turísticas. Então, nós apresentamos a ele uma série de treinamentos em que ele possa olhar isso, ver as possibilidades em que ele possa se ingressar no turismo rural. O nosso programa, ele nasceu de uma proposta nacional, na verdade, realizada em Santa Catarina, e que ele conta com essas várias operações do programa, desde as principais, até outras mais específicas, quando a gente já tem uma realidade já montada dentro da propriedade, que é um caso de já ter uma instituição de pousada rural ou um restaurante rural. Então, todas essas propostas aí são operações do programa em que nós podemos executar dentro de uma demanda. Ou seja, o produtor chega até a gente numa determinada demanda de, eu já tenho uma pousada, ou eu já tenho interesse de montar uma pousada, tenho algo, a gente vai analisar e vai realizar os treinamentos. No entanto, nós percebemos que no nosso estado do Rio de Janeiro, isso desde a nossa aplicação, a gente precisava voltar um pouquinho. A gente precisa, na verdade, criar essa cultura deles olhar para o turismo rural. Então, nós formamos uma base de módulos em que a gente possa atuar junto do produtor rural. Então, ficou nesse formato e é o que a gente aplica já aplicamos antes da pandemia, infelizmente nós tivemos que parar nesses 2 anos, mas retornamos com essa constituição do programa. Então, a oferta educativa a partir de 2022, e a gente começou, ele tem 2 formatos. A gente libera os cursos tanto no formato EAD ou formato presencial. A gente também propõe consultorias online e presenciais, plano de negócio, né, da propriedade rural, isso tudo sobre uma análise de demanda e seleção dos produtores rurais, dos participantes que vão acontecer. Como isso funciona? Aí eu vou detalhar tanto um módulo quanto um formato como outro. No formato EAD, nós apresentamos 2 módulos. O primeiro módulo, que é uma oportunidade de negócio, em que o produtor vai olhar para a sua propriedade e ver qual é a oportunidade que ele tem de negócio dentro do turismo rural. No segundo módulo, ele trabalha o relacionamento com o cliente, que é tão importante isso de você trabalhar com o público, já que ele vai fazer uma mudança muito grande, né, da proposta de atividade dele. Esse formato, ele tem 30 horas de estudo, é 100% online, tem e-book, atividades reflexivas, videoaulas, a gente monta praticamente um diagnóstico da propriedade com ele de forma online. Esse é o formato EAD, aberto aí, já com inscrições abertas normalmente. O curso presencial, ele segue também mais ou menos os mesmos módulos, ele tem um primeiro módulo, que também é oportunidade, o segundo mudou um pouquinho o nome, mas significa a mesma coisa, que é acolhida no meio rural, como é que ele recebe essas pessoas. Nesse caso, ele tem 40 horas de estudo, tem apostila, dinâmica, a gente ainda está mantendo o número de participantes aí pequeno, né, por força ainda da gente estar saindo desse momento aí de pandemia, então é de 6 a 10 participantes, que é uma realidade no nosso estado, né, de propriedades. Então, esse é o formato presencial. Então, a partir desses 2 modos, esses 2 formatos, ele vai escolher, a partir de uma anamnese, ele vai nos apresentar um interesse para um outro módulo que nós achamos extremamente importante para que a gente possa, talvez, até retornar naqueles outros propósitos que vocês viram, que é a gente analisar a possibilidade de uma pousada, de um restaurante, que é a de planejamento.
No caso, nesse momento de planejamento, nós levamos um consultor até ele faz um momento online, que é em grupo, depois ele vai fazer um momento individualizado também online, e depois ele vai ter um momento presencial, que é o consultor nosso de turismo rural, ele vai até a propriedade e ele faz junto com o produtor rural, com seu familiar, que na maioria das vezes está envolvido, em fazer essa análise, esse plano de negócio, de que forma ele vai poder atuar, qual é a atividade que ele vai atuar dentro do turismo. Isso aí a gente tem as ideias são muitas, nós temos uma experiência muito boa, desde que você veja um momento de ordenha como algo que pode ser apresentado e pode ser um momento da propriedade receber pessoas para essa, desde um momento, uma cachoeira que ele tenha, um açude que ele tenha na propriedade, uma trilha que ele tenha. Então, são várias realidades, própria feira de produtos, um almoço típico, né? Então, são muitas realidades que, nesse momento aí, são analisadas junto com o produtor rural. Hoje, o que isso representa? Como é que esse ano a gente está atuando aí, desde o final do ano passado, quando melhorou um pouquinho, né, as situações de aulas presenciais, a gente atendeu 21 municípios, e vocês podem ver pela distribuição aí que a gente fica mais ou menos ali na região serrana, aquela de atendimento. A gente também chegou no Noroeste, e isso com 300 e poucos produtores rurais e familiares dele, porque o familiar ele está envolvido, né? Então, essa é o número que nós temos hoje de atendimento, principalmente presencial, dessa nossa ação. E como é que funciona, né? Quem as pessoas como podem participar? Está aberto tanto o EAD quanto o presencial. O EAD, está aí o nosso endereço, né? A nossa plataforma de educação à distância para inscrição, ou, caso deseje o formato presencial, ele deve procurar, né, o produtor, interessado, trabalhador rural, interessado na área de turismo rural voltada à produção rural, ele pode procurar o sindicato rural mais próximo à propriedade rural dele. E para deixar aqui também que formação não é assim, a gente não tem só esses dois formatos, a gente também tem a gente libera aí, são 2 cartilhas dentro dessa plataforma, que é um aplicativo nosso também, com a coleção Senar de cartilhas. Existem 2 ações que são liberadas ao público, qualquer um pode baixar essas cartilhas e já iniciar aí o seu contato, né, com o turismo rural, e depois, se desejar, nos procurar para a gente fazer a formação deles. E é isso, a gente está completando 29 anos esse ano, o Senar. Eu sou a Raquel Lima, coordenadora pedagógica, estou à disposição para que a gente possa cada vez mais aumentar esse nosso turismo rural e a gente continuar a criar belas paisagens aí no nosso estado. Obrigada, Raquel, pela sua apresentação. Acho muito importante levar essa informação, né, de que está disponível aos produtores rurais essa oportunidade de complementação de renda, né, de manter a produção, mas também ter outras fontes aí, diversificando a economia dentro das propriedades. E agora eu vou passar a palavra ao Marco Navega, presidente do Condetur, para falar sobre as ações de turismo rural empreendidas aí no interior do estado do Rio. Obrigado, Geisa. Bom dia a todos. Então, Geisa, nós aqui na Costa do Sol, nós temos um conselho regional que foi fundado em 2008, seguindo lá as diretrizes, né, do Ministério do Turismo, que obrigou, né, as cidades, né, a terem um Conselho Municipal de Turismo, fazerem parte de um Conselho Regional e estarem no estado que tenha um Conselho Estadual e que seja regido pelo Conselho Nacional de Turismo. No turismo, é assim que funciona. Município, região, estado e união. No nosso caso aqui, Geis, em 2008, nós fundamos esse conselho e ele é composto por 13 cidades, né? Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã e Carapebus. Em 2020, a nossa secretária de Estado de Turismo ainda era a Adriana, né? Nós tivemos um momento aí da pandemia e nós tivemos o bloqueio total, né, do turismo, né, não só aqui na região, no Brasil e no mundo inteiro. E nós começamos a antever, Geisa, nessa época, a procura pelos meios rurais, né, as pessoas das grandes cidades cada vez querendo conhecer mais o meio rural, ou pelo menos ir para lugares abertos, né,
longe de concentrações. E, em função disso, nós, em 2020, em outubro de 2020, não sei se vocês recordam, a gente já estava tendo aí a volta à normalidade. E aí nós fizemos um encontro de turismo rural no município de Quissamã, né? Nós tivemos lá a presença de 48 pessoas participando, representando diversas cidades, vários secretários municipais de turismo, né? Além também de representantes de algumas IGRs, né? Como a nossa da Costa do Sol. E o encontro ele serviu para a gente, primeiro, nos reencontrarmos. A gente estava quase há um ano sem se ver, e nesse reencontro nós resolvemos, vamos falar de turismo rural numa cidade, num município essencialmente produtor, né, que tem uma história voltada à cana-de-açúcar, né, e etc., e que tem lá lugares maravilhosos, né, para serem conhecidos, tanto na parte histórica quanto na parte da agropecuária. E nesse encontro, Geis, eu vou ter que ler, porque foi um documento que nós criamos, né, nós chegamos a um consenso. Um item 1, nós pedimos, né, em comum acordo a todos, uma atenção maior ao segmento no Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo e da Turisrio, fornecendo subsídios para a qualificação de mão de obra dos atores locais, como a nossa amiga acabou de falar, oferecendo consultoria de técnicos e profissionais que nós temos no Senar, né? Agora, quase 2 anos depois, eu estou vendo aqui que a gente poderia ter procurado o Senar, né? E melhor receptividade de visitante e promoção dos destinos e seus atrativos. O item 2, Geisa, nós também queríamos tornar esse encontro um encontro anual, itinerante, pelos destinos de turismo rural do Estado. Né? Não estamos apenas olhando a Costa do Sol, não. Nós estamos olhando o Estado do Rio de Janeiro, que é pequeno, é um estado pequeno, mas ele é essencialmente rural. Nós só temos o Rio, o Grande Rio ali, metropolitana, como uma cidade mesmo, né? Todo o restante do estado ele tem uma parte rural e uma parte de cidades, né? Que esse encontro seja acompanhado e representado pelos órgãos oficiais de turismo do estado, né? Então a gente, nessa época, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer o Senar, a gente também teria incluído o Senar, né? Que a gente, depois eu vou explicar também, a gente chegou até o Senar em Brasília, mas hoje eu tive uma aula aqui que eu vou depois procurar mais. O item 3, Geisa, nós também criamos, né, queríamos criar um evento anual de turismo rural na cidade do Rio de Janeiro. A gente estava falando aqui em off, né, com a Adriana, né, que faça parte do calendário de eventos do Estado. A gente queria levar para a cidade do Rio de Janeiro aquilo que existe na área rural para a gente compartilhar com aquele principal cliente nosso, que é o morador da região metropolitana, morador da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso maior emissor, né, para o interior, em todos os sentidos, né? O item 4, nós fizemos 5 itens, tá, gente? Foi uma carta bem concisa. Articular uma aproximação da Setur RJ junto à Secretaria de Estado de Agricultura e da Emater, buscando convergência dos trabalhos no turismo rural. E, finalmente, o item 5, realizar um diagnóstico dos produtores rurais, produtos e serviços existentes. Por quê? Como a nossa amiga do Senar falou, acho que esse talvez seja o maior gargalo no turismo rural. Você tem um produtor rural que nem ele, às vezes, sabe o que é o turismo no ambiente rural, né? Então, a gente queria, sim, ter uma participação de mais pessoas, né, mais entidades, né, e etc. Aí, Geisa, vem o natural interesse de outros segmentos depois desse primeiro encontro lá em Quissamã. Nós tivemos aí, isso foi em outubro de 2020, e em novembro, 27 de novembro, mais especificamente, nós tivemos um segundo encontro na cidade de Rio Bonito. Né? Olha como é que o negócio, quando você começa a mexer, começa a sentir, as pessoas querem participar desse momento. E nesse encontro de Rio Bonito, nós tivemos lá a presença da Valéria Lima, né, uma servidora, né, da Secretaria de Estado de Turismo, da Turisrio, e que tem até uma tese dela, não sei se é doutorado ou mestrado, né, que é turismo rural, e ela participou conosco lá, deu o prazer de estar junto com a gente.
E dentro desse encontro em Rio Bonito, Geisa, já nasceu lá um terceiro candidato a fazer o terceiro encontro, que foi a cidade de Maricá. E lá nesse segundo encontro, nós ratificamos esses 5 itens que eu apresentei agora há pouco, né? E caminhou-se, então, Geisa, para a gente ter o terceiro encontro de turismo rural na cidade de Maricá, né? E a gente extrapolou, não se trata mais de um assunto da Costa do Sol, é interregional, interestadual, as pessoas querendo discutir, né, esse momento de turismo rural. Só que em Maricá nós conseguimos transformar, em vez de um encontro, nós fizemos um seminário estadual, né? Então, quer dizer, foi bem maior, um escopo bem interessante, foi um dia inteiro, né, um seminário acontecido numa fazenda do município de Maricá, com a presença de atores estaduais, nacionais, alguns convidados, né, de outras regiões turísticas do estado, e a gente começou também a visualizar, Geisa e amigos, a possibilidade da gente também ter circuitos, não apenas o atrativo local, apenas um produtor rural. Nós começamos a tentar associar 1, 2, 10 produtores rurais e criar dessa maneira circuitos rurais nas diversas cidades, diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. E desse seminário estadual, Geisa, nós já saímos de lá de Maricá com o seminário, o segundo seminário, que a gente está chamando de estadual, que vai ser realizado esse ano, né, em 2022. E nesse interim, né, desses 2 anos, nós tivemos o retorno da atividade, né, do turismo, né, no final de 2020, e no começo de 2021, Geisa, nós fomos acometidos novamente, né, pela progressão depois do carnaval, né, da Covid, e aí nós tivemos que nos recuar novamente, né? Então, nós fizemos esse seminário já no segundo momento do retorno da atividade, que foi no mês de julho de 2021. Né? E aí nós tivemos até o final de 2021 o retorno gradual, né? O retorno agora, definitivamente, dos eventos, né? E etc., após a gente ter aí o advento das vacinas, né? E a proteção. Eu sou um desses, né, que estou me sentindo protegido hoje, né, em função das vacinas que eu tomei. E no ano de 2021, Geisa, também tivemos uma bandeira, né? Nós tivemos que levantar uma bandeira. A atividade no meio rural, para o turismo, ela ainda não é muito bem entendida, tá, Geisa? Então, nós temos o Cadastur, né, que é o Cadastro Único do Turismo Nacional, ele não prevê diversas atividades no mundo rural. Então, nós resolvemos levantar essa bandeira e levamos uma sugestão pessoalmente ao ministro de Estado de Turismo, na época ainda, o Gilson Machado Neto, né, onde nós colocamos um rol de atividades realizadas no mundo rural para que fossem apreciadas pelo Ministério do Turismo e que fossem anexadas ao Cadastur. Entre elas, eu vou citar aqui rapidamente, o condutor de trilha equestre. Né? Quer dizer, as pessoas vêm para o mundo rural, querem andar a cavalo e tem que ter um condutor, mas não tem a previsão desse condutor ser um profissional cadastrado com Cadastur, estando 100% legalizado. Nós sugerimos ao ministro. Nós também pedimos condutor de trilha a pé, simples, né, Geisa? Você vai andar no meio rural, você não vai andar sozinho, você quer andar com alguém que conheça para evitar se perder ou ir em algum lugar perigoso, né? Então, a gente fez essa sugestão pessoalmente ao ministro. Também, condutores de bicicleta. Olha que coisa interessante. As pessoas querem largar o carro lá no meio da estrada, querem descer na bicicleta, botar um capacete e querem a experiência do ar, de atravessar um rio, né? De dormir numa sombra de uma árvore, né? Então, tem que ter um condutor também, né? A gente não pode nunca abandonar a ideia, Geisa, que no mundo rural nós temos diversas oportunidades, mas nós temos também diversos desafios. Nós não temos um sinal de internet apto, né, para receber os visitantes que têm um celular, né, e etc. E a gente também
trouxe na esteira disso tudo solicitações que nós fizemos à Anatel, nós fizemos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro a possibilidade, né, da Secretaria pedir, né, às concessionárias, né, de telefonia e etc., maiores instalações de mais antenas de internet, né, em todo o interior, não só para beneficiar o visitante, principalmente o morador, né? Como a minha amiga do Senar falou, às vezes o morador, o produtor rural, e ela foi muito clara na apresentação dela, mais de 60% são pequenos produtores, essas pessoas precisam ter acesso à tecnologia, né? E, de repente, a tecnologia ainda está um pouco distante, né, desse grande segmento econômico, que são os pequenos produtores. Tem pequenos produtores, de pequenos mesmo, né? O cara que tem 1 hectare, 2 hectares e é produtor, tira leite, faz queijo, né? Então a gente estava querendo isso. E dentro dessas solicitações para ampliar o cadastro, para atender essa comunidade rural, nós falamos de tudo: monitor de piscicultura, de equinocultura, de bovinocultura, monitor de ave e fauna, né? Agricultor familiar, reconhecer um agricultor familiar pelo cadastro. Nós sabemos que eles são reconhecidos pelo Senar, né, pela Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, mas no turismo eles ainda não são contemplados, né? Então a gente queria ampliar aquela atividade rural dentro do nosso turismo. Fazer o nome turismo rural realmente ser transformador. O turismo rural ele tem que transformar o mundo rural, é onde ele efetivamente acontece. E aí tem outras coisas que nós sugerimos nessa ampliação, criar também mais atividades no mundo rural, Geisa. Sabe por quê, Geisa? Você recentemente esteve lá em Areal e conheceu uma vitivinícola, né? Quer dizer, nós temos hoje diversas atividades no interior, cachaça, cerveja, farinha, né? Isso tudo nós queremos trazer à tona. E nós temos aí aquele famoso benchmark, né? A gente não tem que estar inventando nada. E a gente se dispôs, e nós fomos a São Paulo, Geisa, e fizemos o nosso benchmark, né? Fomos visitar Socorro, né? Fomos visitar diversas cidades no interior de São Paulo que já trabalham dessa forma mais organizada e estão tendo os retornos satisfatórios. O produtor rural perdeu, já não tem mais o atravessador, né? O produtor rural hoje ele já vende direto para o consumidor, que é o cidadão de São Paulo, de Campinas, né? Dos grandes centros, que quando vão para o interior, compram aqueles produtos num preço melhor e tem aquela certeza que aquele produto tem procedência, né? Você tem produtos que respeitam o ambiente, que respeitam os novos cultivares, né? As novas formas, né? De você produzir e de não levar doença para a mesa, né? do consumidor brasileiro. Então, Geisa, essa foi a nossa... eu não sei como é que está o tempo aí, mas essa foi as nossas iniciativas, né? Que a gente conseguiu fazer em pandemia. E eu tenho que fazer um destaque, aproveitar a oportunidade. Quando a Adriana esteve secretária de Turismo, ela desenvolveu um selo Turismo Consciente para o Estado do Rio de Janeiro. E foi durante uma pandemia que nós conseguimos conversar entre a gente, os atores do turismo, para tentar melhorar assim, o receptivo. Aquela pessoa que quer me visitar, ele tem que saber que eu estou preparado para recebê-lo, né? Então, a Adriana brilhantemente conseguiu fazer isso. A Adriana também sucedeu um grande secretário de Estado, que foi o deputado Otávio, né? Na época ele foi nosso secretário, em 2019, e a gente conseguiu desenvolver várias ações de estruturação, né? Para poder ter o retorno à atividade turística de forma cada vez mais protegida. Mas eu gostei muito da palestra da minha amiga do Senar e vou procurá-la, né, para a gente afinar mais algumas coisas, tá, Geisa? E agradecer a oportunidade de estar tentando compartilhar um pouquinho, né, do que a gente está fazendo aqui na Costa do Sol.
Obrigada, Marco. Vou passar a palavra agora à Adriana Homem de Carvalho, que é assessora de assuntos de turismo da FEComércio. Adriana, fica muito claro aqui, né, a importância dessa interseção entre agricultura e turismo para desenvolver esse setor. Uma coisa que eu queria trazer só antes de passar a palavra para você, para o Marco Navega, é que esse seminário, né, o primeiro seminário estadual de paisagens rurais, tendo o papel das paisagens rurais no turismo do estado do Rio de Janeiro, ele, na verdade, só foi possível de acontecer o lançamento do Atlas das Paisagens Rurais por conta, né, desse casamento entre a agricultura e o turismo em todos os municípios. O trabalho foi feito pelo professor Glaucio de chegar em cada município, orientado pelos secretários municipais, para poder identificar cada produtor, o que ele produz e de que maneira isso hoje está disponível para ser acessado pela população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas como do mundo, né? A gente vive num estado que tem uma cidade que é a porta de entrada para o Brasil, então a gente pode pensar aí grande, né, nessa retomada, o quão interessante a gente pode ser também para quem está buscando essas paisagens. Adriana, a palavra está contigo. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui representando o presidente da FEComércio, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Na verdade, assim, a gente acredita no turismo rural, e a gente imagina que nesse momento pós-pandemia, que a gente espera que seja efetivamente, né, pós-pandemia, que a gente não retroceda mais, apesar do Navega dizer que está com Covid, mas acho que ainda são casos raros, né, no turismo rural. As pessoas querem realmente conhecer ambientes novos e ambientes abertos, e o Rio de Janeiro tem todo espaço para isso, né? A gente pode, como eu dizia ainda quando eu estava na secretaria, pernoitar no lugar, visitar outro, passar o dia, assim, são 3, 4 lugares que a gente pode visitar num único dia, em função do tamanho do nosso estado. Eu também acredito que esses proprietários rurais já estão se dando conta de que podem ter um segundo negócio dentro da sua atividade principal, que aí sim entra o turismo rural. Então, assim, a gente tem que trabalhar melhor as propriedades, os proprietários e as suas equipes para que eles saibam otimizar a sua atividade, as suas atividades, né? Não só a atividade rural, mas também o turismo. Na FEComércio, a gente tem a gestão do SESC e do SENAC. Então, Raquel, eu acho que a gente pode fazer um trabalho complementar, capacitando a mão de obra necessária para o turismo rural. Quando a gente fala em turismo rural, a gente pode, desde fazer... Eu me lembro, assim, em 1990, exatamente, eu fui a um congresso em Toronto, e entre as atividades desse congresso estava a visita a uma propriedade rural. E, coincidentemente, em 1990 foi o ano que começou a se falar mais em turismo rural no Brasil. E tão pouco andou, né, nesses mais de 30 anos. E nessa nossa saída, essa propriedade, nós passamos o dia, pegamos um trator na sede da propriedade, fomos para o alto de um morro e passamos assim, boa parte do dia catando morangos, plantando. E eu voltei super encantada, porque a minha família é do interior, nós somos hoteleiros no interior do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, eu vim com essa ideia de que a gente poderia efetivamente desenvolver isso na nossa região. Acabou que não aconteceu, mas eu acho que o momento é esse. Assim, a FEComércio, no turismo do estado do Rio de Janeiro, tem um papel fundamental. A gente não só tem o nosso Conselho de Turismo, que é formado por 18 entidades empresariais, a gente se reúne de 2 em 2 meses para pensar o que a gente pode melhorar em termos de turismo do estado, mas também a gente participa de quase todas as ações que acontecem no estado do Rio de Janeiro. Marco Navega está aqui e corrobora com o que eu estou falando. Eu acho que hoje ninguém pensa em uma atividade de turismo sem pensar na FEComércio, SESC e SENAC. E o SENAC, que é um braço da FEComércio, ele tem como papel fundamental a formação, a capacitação de jovens e adultos, né, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí eu acho, Raquel, que a gente pode sentar e ver o que a gente tem de cursos complementares ao que o Senar faz, quer dizer, mais pensando na mão de obra no atendimento. Se é uma pousada rural, de que forma que a gente forma o gerente, o atendente, a camareira, os guias, né? Eu acho assim, que a gente tem muito a contribuir
Acho que o resultado desse primeiro congresso, Geisa, vai sair assim, uma cartilha de deveres de casa que todos nós teremos que fazer quando a gente pensa no desenvolvimento do turismo do Rio de Janeiro. As pessoas pensam no Rio de Janeiro muito urbano, né? Muito cosmopolita, muito cidade grande, e a gente tem tantas possibilidades para fazer com que o nosso turismo cresça, para encantar todos os olhos. Eu acho que nesse momento, em pós-pandêmica, a gente faz uma reflexão do que a gente quer para a nossa vida. A gente quer desacelerar, a gente quer mais contato com a natureza. Eu tenho percebido que as viagens não são mais tão curtas, as pessoas querem ficar mais tempo nos lugares, não é mais uma viagem que chega no sábado e vai embora no domingo. Elas conseguem hoje, com a possibilidade de você trabalhar remotamente, estender a sua permanência, e não querem mais a agenda lotada de atividades. Elas querem curtir a natureza, aproveitar aquele momento com a família, com os amigos. Então, eu acho assim, os produtos estão aí, apenas eles têm que ser formatados para que a gente consiga vender da melhor forma possível. O Rio tem um potencial imenso. Eu sempre trabalhei no turismo do Rio de Janeiro, desde sempre, apesar de ser hoteleira no sul do Brasil, mas eu acho assim que basta a gente sentar, e eu acho assim que poderia sair um documento desse primeiro congresso em que a gente dividisse as responsabilidades. E coloco desde já a FEComércio à disposição, Navega, para a gente fazer esse evento no Rio de Janeiro, não só cedendo o nosso espaço, que a gente tem um auditório muito bem instalado, num lugar muito central, que é perto do metrô, mas também com toda a nossa equipe. Quando a gente fala em turismo, na FEComércio, SESC, SENAC, a gente tem os cursos de capacitação, de reciclagem, a gente tem os nossos restaurantes, a gente tem o nosso bistrô, que vai ser, que está recém-inaugurado, já é um sucesso, e vai virar uma rede, a gente brinca de bistrôs de tal sucesso. A gente tem os nossos hotéis, a gente pode, alguns deles, também trabalhar o turismo rural. Então, assim, uma infinidade de possibilidades que eu coloco desde já o Sistema FEComércio do Rio de Janeiro à disposição de vocês. Obrigado pelo convite, e agora estou à disposição para a gente continuar conversando ou para marcarmos um novo encontro, porque eu acho que é um tema que não se esgota num período, né? Certamente, Adriana. Esse é um tema que tem muitos desdobramentos. O próprio Navega trouxe uma agenda importante, né, a ser vencida também, de integração entre a produção rural e essas propriedades e o próprio turismo, para receptivo dos turistas, para todo esse processo de atendimento, os cursos, né, e a excelência das atividades oferecidas pelas instituições aqui reunidas. Eu acho que são um demonstrativo de que não só a gente tem potencial, mas também a gente tem capacidade de responder a essa questão importantíssima, que é da formação de mão de obra, para poder atuar de frente nessa atividade. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, na verdade, numa rodada, é falar sobre o acesso. A Raquel até colocou na apresentação dela o link lá do Senar, do EAD, mas tanto o Navega, queria saber se a gente tem, mas eu queria que você falasse um pouquinho da federação, de como as pessoas podem navegar por essa área de capacitação. Para o Marco Navega, essa agenda que você trouxe do turismo rural, se ela está disponível em algum endereço online, e também, Adriana, onde as pessoas podem acessar o cardápio de cursos oferecidos pelo SENAC, que é tão importante que a gente também traga aqui como oportunidade para quem está assistindo a gente. Então, só fazendo essa rodada, então, Raquel, Navega e Adriana podem falar na sequência. Tá mudo. Vamos lá, estava mudo, né? Eu deixei já à disposição o nosso site, né, nossa plataforma de educação à distância, que ali você vai ter o contato com o Senar, com os outros canais, que é www.senar-rio.com.br. A gente tem uma certa confusão até dentro de casa, às vezes entram no Senar Nacional, mas não tem problema, tem link para o estado do Rio de Janeiro.
E a plataforma nossa, senarrio.com.br, também ela vai levar aos cursos e às outras ações do Senai com todos os canais de atendimento que nós temos ali, não só para o turismo rural, mas para os outros programas, vão achar todas lá, é só clicar no que você escolher ali e entrar para maiores informações. Bom, pessoal, vou passar aqui, Geisa. Nós temos 2 endereços eletrônicos, né? Quem tiver interesse, eu acho que vale a pena você dar uma navegada, né? Vamos aproveitar o nome aí, né? Um é o do Conselho Regional, é condeturrio.com.br. Condeturrio, são 2 Rzinhas ali, né? .com.br. As pessoas vão ter bastante informações sobre o que acontece na Costa do Sol. Em relação à Federação de Conventos, nós temos lá fcvbrj.org.br. E ali dentro do site da Federação, as pessoas podem, além de olhar o seminário de turismo rural, tem diversos outros produtos, né, que a gente desenvolve através dos Convention Bureau no estado do Rio de Janeiro, né, para poderem serem conhecidos, né? E se alguém quiser, Geisa, essas 2 cartas, né, que nós chamamos de Carta de Quissamã, né, e esse ofício que nós levamos ao ministro, se alguém quiser tomar conhecimento, eu posso enviar aí para o pessoal, né, para terem noção exata, né, do que a gente tratou, quais são as sugestões que nós passamos ao ministro na época. Por quê, Geisa? Não tem nada de secreto, não tem nada de fechado, tudo que a gente faz é aberto, é transparente e é público, né? O turismo é público, né? Então a gente quer melhorar o sistema geral de turismo, não só aqui na Costa do Sol, no estado do Rio, e por que não, né, Geisa, no nosso país, né? A gente precisa sair do parado, né? E vamos trabalhar para poder transformar turismo rural em negócio, né? O do Senac é bem fácil, é rj.senac.br. Mas um dado importante é que a gente tem ali um menu de cursos que já estão formatados e sendo oferecidos, mas também a gente trabalha com curso sob demanda. Se a gente entende que tem uma demanda grande para um determinado tipo de capacitação, de formação, a gente planeja e monta esses cursos. Então, assim, eu volto a repetir, tem um menu disponível, mas ele não é só o que está ali. A gente tem uma página em branco, que a gente pode fazer um monte de possibilidades na capacitação e formação, especialmente no turismo. E na sexta-feira, eu estava conversando com o diretor do Senac Rio, o Sérgio Silva, e conversando exatamente isso com ele, sobre as possibilidades de cursos que a gente pode vir a pensar para o estado do Rio de Janeiro. Então, Raquel, eu vou te procurar e a gente vai pensar nessa complementação da capacitação de um e outro em outra instituição. Eu acho que tem tudo a ver, a gente vai trabalhar em sincronia e vai ser muito bom. Acho que vai ter muito bom resultado para o estado, para o turismo rural do Rio de Janeiro. Eu também queria aproveitar, Geisa, e mandar um recado para a Raquel. Aquele mapinha que você mostrou, eu quero ver ele cheio de pontinho vermelho aqui na costa, porque a gente, além de mar, a gente tem um ambiente rural muito rico e antigo. Olha que bacana, né? A gente, durante esse seminário, tem buscado juntar as peças, né? E olhar para a dimensão da articulação que é necessária para o desenvolvimento dessa atividade no Estado. Seja unindo a pesquisa, que vai a campo, conhece o produtor, identifica, né, essas paisagens, seja o poder público, que tem o seu papel também de fomentar e de levar à frente aí várias atividades que vão organizando esses roteiros para o setor turístico, seja as instituições da sociedade civil organizada, que aqui são trazidas e mostram a atuação de frente, assim, impulsionando aí a questão empresarial, que é tão fundamental, e também a da capacitação. Então, agradeço a presença de vocês aqui, convido a todos que estão assistindo o seminário a continuarem online aqui com a gente, porque tem muito mais informação para a gente trocar aí nesses dias de seminário. E obrigada também, Raquel, Marco e Adriana, por estar aqui com a gente essa manhã.